Bom dia, graça e paz, mais um dia na presença do Senhor. Graças a Deus estou melhor, Deus tem sustentado, Deus tem direcionado, Deus tem tranquilizado. Hoje eu quero falar sobre os dois últimos assuntos, um deles inclusive já estava na pauta e uma pessoa, minha mãe, me deu a ideia de falar sobre isso e eu, na verdade, acabei acrescentando mais do que eu iria falar. Então eu vou começar pelo mais fácil para depois entrar no mais difícil. O mais fácil é sobre petições. Nós também devemos orar colocando diante de Deus as nossas petições pessoais. Então, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, dos versículos 7 a 11, Jesus vai mostrando exatamente como nós devemos fazer nossas orações de petição. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Ou qual dentro de vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. E eu achei interessante exatamente isso. Ele coloca... Se você vê a humanidade, o homem, o ser humano, ele é mau, a tendência dele é ser mau, é fazer o que é ruim, é fazer o que não presta. Mas no Senhor nós fazemos o bem. Então ele fala exatamente isso. Se o homem mau tem a família dele, ele cuida da família dele, ele dá o bem para o filho dele, quanto mais Deus, que ele é bom, é maravilhoso, é justo, é conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade. Quanto mais ele que nos criou, ele não vai dar coisas ruins para nós. Por isso, mais ainda, quando nós colocamos as nossas petições diante de Deus e ele diz não, é porque ele sabe que aquela petição não é boa para nós. Quer um exemplo? É exatamente o que ele falou aqui. A criança pede um peixe. O pai vai dar cobra? Não. E se fosse o inverso? Se aquela criança tivesse pedido ao pai uma cobra, ele sabe que a cobra é venenosa e pode matar o filho. Ele vai dar? Não, não vai. Por quê? Porque ele sabe a consequência daquele pedido para a criança. As mesmas coisas somos nós. Quando nós pedimos algo para Deus que não vai ser bom para nós, Deus vai dizer não. Por que ele vai dizer não? Porque aquilo não é bom para nós. Então aquilo não vai servir para nós. Vai ser ruim. Então ele vai dizer não. Se Deus disser não, aborte o seu pedido, porque será infinitamente melhor para você. Não tem nada melhor do que o não de Deus também. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, inclusive nos nãos que recebemos. Então se achegue-se a Deus nas nossas petições e esteja atento a ouvir o sim, mas também a ouvir o não. Agora a segunda parte, que foi a ideia da minha mãe, que eu acabei incrementando o que eu ia falar. Ela está em... Cadê? Vamos lá. Eu vou falar sobre governantes, autoridades, sobre outras pessoas. Esse texto está na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, dos versículos 1 a 4. E diz assim a palavra do Senhor. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça
em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Veja bem que ele pede para nós orarmos pelos nossos governantes, porque os reis eram os governantes da época. E todos aqueles vestidos de autoridade, ou seja, os conselheiros dos reis. Nós devemos orar pela nossa nação, devemos orar pelas outras pessoas, devemos orar pela nossos governantes, presidentes, ministros, senadores, deputados federais, deputados estaduais, vereadores da Câmara Municipal. Mas nós devemos orar. Vamos lembrar o seguinte: eu moro hoje numa cidade em Goiás. A cidade tem a Câmara Municipal. Então eu tenho a obrigação de colocar todos os vereadores da minha cidade diante do Senhor. Também tem os prefeitos, assim como o prefeito da minha cidade e o vice-prefeito. Mas também tem que colocar o governador, tem os governadores do meu estado, Goiás, e o vice-governador. Não só pelo governador, o vice-governador, o prefeito, o vice-prefeito e a Câmara de Vereadores, mas todo o corpo que compõe todos esses ministérios de governo. Aí também devemos orar pelos meus deputados federais que estão lá na Câmara dos Deputados, para que eles façam o correto e para o povo, pelo bem do povo. E como nação, tenho obrigação de orar pelo meu presidente, pelo meu vice-presidente, por todos os ministros, por todos os conselheiros. É muita gente para a gente orar. Gente que às vezes a gente nem sabe. Mas o Espírito Santo vai interceder com gemidos inexprimíveis. Mas nós devemos orar. É tão sério, porque o que a minha mãe falou? Ela está assistindo, nós estamos assistindo a novela Reis. E ela estava comentando o tanto que Deus mostrou para ela quando o povo, quando o governante era desonesto e era mau, o que acontecia com o seu povo? Ele ia todo pelo caminho errado também. E o povo todo era mau também. E eu fui buscar um texto na Bíblia que eu sabia sobre esse texto e, para o meu espanto, acabei achando 2. Então, vamos lá. Eu vou ler para vocês, um deles está... Vamos lá. Um deles está em Provérbios 29, 2, que é o que eu sabia e conhecia, e que diz assim a palavra do Senhor: quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Esse eu já sabia, ou seja, nós precisamos estar orando para que nós não gemamos de dor, porque a nação está ímpios estão governando a nossa nação. E a outra palavra está em Provérbios 28, também versículo 2, e diz assim a palavra do Senhor: os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com o líder sábio e sensato. Ou seja, quando nós não nos achegamos a Deus e não vamos pedindo perdão pelos pecados da nossa nação, os nossos pecados mudam quem está lá em cima. Os nossos pecados colocam lá em cima quem não está com o Senhor, quem não segue a moral, os bons costumes, a ética, quem não segue a palavra de Deus. E eu não quero dizer que quem segue a palavra de Deus é totalmente perfeito e não vai errar e não vai pecar. Mas ele busca não pecar e busca o que é certo e, principalmente quando erra, se ajoelha
e pede perdão ao Senhor e pede que Deus o lave com o sangue de Jesus. Vamos orar pela nossa nação? Aqui vai ser curto, mas não esqueça de no seu lar você fazer a oração exatamente por esses motivos. Deus maravilhoso, nós te pedimos perdão pela nossa nação. Senhor, perdoa o nosso pecado de feitiçaria, perdoa o nosso pecado da desonestidade, perdoa o nosso pecado da sexualidade, da vaidade, do adultério, da fornicação, de não crer no Senhor, de não ter fé no Senhor, da divisão, Deus, no nome de Jesus. Te pedimos perdão pelos assassinatos, te pedimos perdão pela pedofilia, te pedimos perdão, Deus, por não termos sido o povo que deveríamos ser. Te pedimos perdão como teu povo, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas, Pai. Deus, em nome de Jesus, limpa a nossa nação. Lava com o teu sangue, Senhor, tudo que não procede de ti e todos aqueles que estão arrependidos. Lava com o teu sangue. Remove aqueles que não são teus, Senhor. Em nome de Jesus, Paizinho, eu coloco diante de ti com todos aqueles que estão orando comigo. Cada governante, cada prefeito, vereador, vice-prefeito, vice-governador, governador, presidente, vice-presidente, deputados estaduais, federais, distritais, senadores, ministros, Senhor, no nome de Jesus. Tira, Pai, todo aquele que não procede de ti, Pai, no nome de Jesus. Lava com o sangue de Jesus a tua nação, Senhor. Lava a nossa nação com o sangue de Jesus, Pai. Nos purifica, Senhor, no nome de Jesus. Nos ensina a ser uma nação santa diante de ti, Pai, no nome de Jesus. Acampa anjos ao nosso redor para pelejar por nós, Senhor, e para nos guardar de todo pecado, de toda impureza. Oh, Senhor, no nome de Jesus, nos ajuda a sermos como o Senhor quer. Traz-nos, Deus, em nome de Jesus, a cada um, Senhor, o que deve orar, o que deve se arrepender, Senhor, no nome de Jesus. E que ao final de tudo, Senhor, o teu nome seja honrado e glorificado em nossas vidas. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus. Amém. Que nós possamos permanecer em oração. Não somente durante esse vídeo ou durante todo esse dia, mas para sempre, porque nós precisamos estar levantados como guardas do Senhor, como servos dele, orando e intercedendo pela nossa nação e os nossos governantes, pois isso é bom e agradável perante ao Senhor. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.